podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. E eu sou o Felipe Ventura. No último ano, várias multinacionais anunciaram o fechamento de suas fábricas no Brasil. De eletrônicos a carros, a impressão que fica é que o país não vale mais a pena. Para entender melhor essa situação, a gente bateu um papo com Alexandre Chaya, professor de economia do INSPER. Aguenta aí que a gente já começa. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens. Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 8 minutos e 53 segundos. Vamos lá, Riga, qual que é a primeira mensagem de hoje? A primeira é do Samuel Fior. Acho que é assim que se pronuncia. F-U-H-R. Bom, ela é de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Mandou um e-mail para tecnocast@tecnoblog.net dizendo o seguinte. Estava ouvindo o Tecnocast 195 sobre os áudios do WhatsApp e quando vocês falaram das notificações eu me identifiquei. Para tentar fugir da ansiedade sobre notificações, mesmo usando o Apple Watch, resolvi desabilitar todas. Únicas notificações que recebo no celular hoje são as do... Pronuncia o nome do seu aplicativo preferido, Mobilon. Things? Exatamente, eu adoro seu TH em inglês. No relógio eu desabilitei todas, nem as badges dos apps eu não deixo ativas. Essa foi uma medida que eu tomei cerca de 1 ano atrás, próximo do início da pandemia, e que resolveu bastante a minha forma de lidar com a ansiedade e a urgência de respostas de WhatsApp. Grande abraço, acompanho vocês há muito tempo e esse é meu primeiro e-mail. Continuem um ótimo trabalho, eu admiro bastante vocês. Continue mandando e-mails também pra gente ler aqui nos próximos episódios. Quantas notificações você deixa ativadas aí no seu celular, Mobilon? Além das do Things. Eu não consigo falar isso. Então eu deixo pra você falar. Things, é a língua do meio do dente, né? Cara, eu tava revisando isso essa semana, né? Eu não tive coragem de instalar o iOS 15 ainda, porque eu só tenho um aparelho aqui, né, com iOS, então não quero correr esse risco, tá muito no início. E eu comecei, na verdade, a desativar as notificações que vão pro relógio, porque é o que mais me irrita, assim, é o pulso ficar vibrando, sabe? Receber, você tá trabalhando, o pulso fica vibrando, isso me incomoda muito mais do que o celular vibrando, sei lá, em cima da mesa, né? Porque ele tica você. E eu tenho tentado desativar tudo o que não é essencial, né? Assim, Things eu não uso, não preciso de notificação, no máximo um calendário, aí sim precisa de notificação. Não precisa de notificação no aplicativo de tarefas, né? Comunicador, né? Que aí eu acho que é essencial. Eu tento, dentro do comunicador, silenciar o que eu acho que incomoda, assim, grupos principalmente, né? Enfim, o próprio comunicador eu não posso desativar, porque senão, né, se tiver alguma coisa urgente, aí eu perco tudo. É por isso que eu tô curioso para testar o iOS 15, né? Eu poderia desativar direto no sistema, eu desativo a pessoa. Então, se eu sei que tem alguém que não sabe mandar as mensagens tudo numa linha só, tudo numa mensagem só, aí eu faço esse silenciamento aí. Quero muito que os aplicativos tipo WhatsApp adotem essa API pra gente poder bloquear pessoas nas notificações. Tem algumas pessoas que talvez faça mais sentido você evitar essas tlim, tlim, tlim toda hora. Zzz, zzz, zzz no pulso. Não, zzz é pior ainda, né? Próxima mensagem aqui é do Gustavo Soares, ele mandou um e-mail para tecnocast@tecnoblog.net e ele diz o seguinte: uma curiosidade sobre o Apple Maps é que ele utiliza dados do OneStreetMap, OSM, e da TomTom. Então, editando o OneStreetMap, você melhora o Apple Maps. Observação: há um delay para isso ir para o Apple Maps e pode não passar nos filtros deles. Aí ele continua. Já participo da comunidade do OSM desde 2019. O que tenho notado é que cada ano que se passa tem mais editores da Apple no Brasil. Sempre escuto o Tecnocast enquanto estou editando o OSM. Nossa, que específico. Adoro o trabalho de vocês. Então, enquanto você está editando mapas, também está ouvindo a gente falar. Eu achei curioso esse comentário, porque eu lembrei de... A gente, assim, é quase um consenso de que o Apple Maps
ele é muito pior que o Google Maps, por motivos óbvios, né? O Google Maps tem muito mais dados, ele é muito mais completo e tal. Mas, como não dá pra ganhar em todas as frentes possíveis, eu já falei em algum Tecnocast passado que o Google Maps na Coreia do Sul, tava lembrando de um caso bem específico, ele é muito ruim. Isso porque a Coreia do Sul tem uma lei, não sei os detalhes, mas impede que o país exporte dados de mapas, por exemplo, para empresas. Então isso, né, vem de muito tempo, é uma questão ali, Coreia do Sul, Coreia do Norte, os países não se dão bem, então para evitar que dados importantes ali de localização, né, que é uma coisa bem estratégica até para um país, se você pensar, caiam em mãos erradas, então na Coreia do Sul tem essa restrição. Então eu deixo para todos uma curiosidade, se você for lá no Google Maps e der um zoom out ali para ver todo o globo, e começar a dar zoom in lá na região das Coreias, todos os países vão começar a mostrar estradas, né, aquelas rodovias principais, né, que cortam os países. Na Coreia do Sul, não vai mostrar nada. Vai mostrar mais dados na Coreia do Norte do que na Coreia do Sul, porque na Coreia do Sul tem essa restrição. E o OpenStreetMaps é um projeto comunitário. Então, no Apple Maps, que usa como fonte OpenStreetMaps, aparece. E aí fica melhor que no Google Maps. É muito curioso isso. E tipo, se você pensar, até hoje, né, o Google Maps não funciona direito na Coreia do Sul. Então, se você, sei lá, for tirar férias ou for viajar a trabalho para a Coreia, tem que usar o Naver Maps, que é um aplicativo local ali, um portal que domina. Então, assim como, sei lá, Baidu domina na China, tem o Naver na Coreia do Sul. Então, é muito curioso como a gente vê essas empresas globais ali, né? Tipo o Google, que parece que tá tão presente na nossa vida, né? Mesmo sendo uma empresa americana e funciona super bem no Brasil, que a gente pensa que funciona no mundo inteiro. Mas alguns países têm, né, suas peculiaridades. Esse serviço de mapa é um troço bem difícil, né? Até porque, imagina a quantidade de rua que não muda de mão, que muda a faixa, né? Leva isso para nível mundial. Sempre fiquei pensando, cara, como que faz para manter acompanhar tudo isso num tempo razoavelmente real, né? Assim, não pode demorar muito, que senão o GPS te manda numa contramão ali, sei lá, né? Deve dar um baita trabalho. Você tem que ter parceiros bons de mapeamento também, né? Imagina o Google em todos os países ter que mapear. Não, né? Vamos contratar uma empresa ali que já fez parte do trabalho ali e o parceiro tem que ser bom. Lembro, e lógico que tem que rolar uma sinergia ali, uma conversa, uma comunicação boa. Porque lembra que no Apple Maps, quando lançou, e isso, né, provavelmente causou a demissão de um alto executivo lá, tava horrível, assim, tava muito ruim, era muito engraçado quando aparecia, engraçado e triste, aparecia tipo uns modelos de pontes em 3D e a ponte toda torta, verdade. Assim. O Apple Maps, quando lançou, era terrível, era inutilizável. Hoje ele já quebra o galho, mas tipo, mas quando eles lançaram aquilo, gente, aquilo não era pra ter ido ao ar daquele jeito nunca. Mas aqui ainda é ruim, viu? Aqui pra dirigir, eu até testei semana passada, depois que a gente falou no Tecnocast, falei, deixa eu usar aqui, né? E, cara, tudo bem que eu tô em Americana, não é a capital, né, do estado, tal, não é uma metrópole, mas era uma rotatória simples, assim, numa avenida, que ele tinha que mandar fazer o contorno pra pegar a outra mão, né? E o aplicativo simplesmente mandou virar à esquerda no meio da avenida, assim, onde... Nossa! Saca? Ia causar um acidente ali. Então, era um erro bem, bem, bem básico, assim, que o Google nunca cometeu, pelo menos, né, hoje em dia nunca vi isso acontecendo. Use com cautela. Isso. Bora pra pauta? Vamos lá. Recentemente a gente gravou um Tecnocast, o Tecnocast 188, onde falamos sobre o fim da divisão móvel da LG. É uma coisa muito triste, né? Uma fábrica fechar, uma divisão inteira fechar, todo um ecossistema sofre, né? Fornecedores, pessoal desempregado, e os desdobramentos dessa história também não foram menos angustiantes, né? Briga ali, o sindicato queria estatizar a fábrica, a LG tentando negociar vários benefícios também para os funcionários, né? Além dos benefícios da lei da CLT, ela também tentou vários acordos, mas enfim, nunca é fácil, né, demitir aí tanta gente. Mas no caso da LG foi o fechamento da divisão no mundo todo, então não tinha muito o que fazer. E nesse último ano a gente viu o fechamento de fábricas de multinacionais só aqui no Brasil. Então, para citar duas aqui, Canon, né,
fechando a fábrica dela de câmeras na Zona Franca de Manaus, e a Sony também anunciou que sairia do Brasil ali, desligando cerca de 200 funcionários, e era uma fábrica que fazia TVs, produtos de áudio e também câmeras. E o caso da Sony é um pouco mais curioso, né, Riga? É curioso e vem de um processo, né, na Sony no mundo todo. Então, a Sony, durante algum tempo ali, vendia, por exemplo, uma quantidade de celulares, smartphones relevante, não só no Brasil, mas no resto do mundo também. Em 2019, eles desistiram de fazer isso, as vendas já estavam muito fracas, então Samsung, Motorola e LG, na época, dominavam o mercado de longe. A Sony achou que não fazia mais sentido fabricar aqui no Brasil e começou a trazer só importado. Um tempo depois, né, a gente viu que a Sony desistiu de vender, né, smartphones no Brasil. E nesse caso, mais recente da Sony, ela simplesmente fechou a fábrica. Então ela ainda fabricava muita coisa aqui, tinha TV, obviamente a gente não fabricava painel, mas toda a montagem era feita aqui, então isso acabava diminuindo um pouco os custos. Ela fabricava muito equipamento de áudio também, então fones de ouvido é uma área que a Sony ainda é muito forte, uma referência no mundo todo. E câmeras, com a Sony Alpha. Então, eu lembro que uma das primeiras câmeras realmente boas que eu tive, assim, incríveis, era uma Sony Nex F3. Foi a minha primeira mirrorless, sensor bem legal e tal. E eu lembro muito bem dela, porque eu paguei exatamente R$899 nela. Então foi uma compra assim, tipo, hoje com R$899 você não consegue comprar nada. Nem uma então TechPix. Foi um grande achado. Então, a Sony ainda fazia muita coisa e com o fechamento da fábrica, muita coisa muda dentro da empresa, né? Porque não faz sentido fabricar aqui no Brasil, não faz sentido vender aqui no Brasil importada, porque vai ficar muito caro. Por exemplo, não tem mais TV da Sony à venda no Brasil. Então, lançaram modelos super interessantes no exterior, novas TVs OLED. A gente tá vendo essa mudança aí de tecnologia agora com a questão do mini LED e não veremos TVs da Sony com essa tecnologia. Câmeras eu sinto muito, assim, porque acho que o Barba, que provavelmente está editando esse Tecnocast, cara, as câmeras que a Sony tava lançando eram sensacionais, assim, não vai mais ter nada disso, assim, oficialmente. Se você quiser alguma coisa da Sony, você vai ter que comprar. E não são coisas pequenas. É só comprar ali na loja, chega aí no outro dia. Não, é tipo, sei lá, uma TV de 75 polegadas, sabe? Então, é muito triste na questão da Sony, porque é interrupção do negócio mesmo, né? Acabou a Sony no Brasil. Agora só vende PlayStation. E até mesmo o PlayStation deixou de ser fabricado no Brasil, né? Inicialmente eles começaram com a fabricação nacional para tentar baixar o preço, porque o PlayStation 4 foi lançado num preço absurdo, né, aqui no Brasil, e aí com a produção nacional deu uma reduzida, mas eles meio que encerraram silenciosamente em 2017, desde então já é tudo importado. Então eles já vinham saindo assim do Brasil aos poucos, mas essa saída do mercado, assim, de TV, de áudio, foi meio que uma bomba, assim, falou, meu Deus, acabou tudo. A gente sabe que a Sony, ela, assim como aconteceu em smartphones, né, ela já não tinha uma participação de mercado muito grande, né, ela teve um momento ali que era a Apple dos eletrônicos, né, o pessoal pagava mais porque tinha Bravia estampado ali na TV, né, que era uma marca super forte. E desses últimos tempos para cá, as coreanas dominaram o mercado e a Samsung e a LG não tem muito o que pensar. Agora a TCL está vindo um pouco ali como uma terceira opção, mas a Sony perdeu o bonde, né? Parece que ficou ali nos anos 2000, achava que podia continuar vendendo mais caro que todo mundo, entregando menos, e acabou que foi perdendo um pouco de mercado. Mas pelo menos no caso da Sony, que tinha uma fábrica bem grande, a Sony vendeu a fábrica ali para Mundial, que vai estrear ali no mercado de TVs, micro-ondas, até ar-condicionado, né, que vão aproveitar a fábrica da Sony para aumentar a capacidade de produção deles. Já a LG não teve nem isso, né, porque a gente já via notícias de que a LG está tentando vender a fábrica, mas não está achando interessados, e no final das contas não achou mesmo, e fechou, e as pessoas foram demitidas, e a gente não sabe o que vai acontecer com aquilo ali, né?
E foi um caso semelhante à questão da Canon, né? Que eles eles estrearam a fábrica na Zona Franca de Manaus faz quase uma década. Foi uma mudança muito importante porque foi a primeira linha de produção da empresa fora da Ásia e continuou aqui, né? Já por algum tempo, mas eles falaram que estava muito complicado em questão de estratégia de longo prazo, a Covid piorou as coisas. Mas a Canon deixou muito claro que, né, assim, ao contrário da Sony, ela não está saindo do Brasil, ela só parou de fabricar no Brasil. Tanto que, tipo, ainda esse mês eles vão fazer evento sobre lançamentos, então eles vão continuar vendendo aqui, só que tudo importado e provavelmente mais olho da cara do que já tá. É claro que não tá tudo pegando fogo, não tá tudo perdido e não tá todas as empresas saindo, né? A gente vê um pouco de movimento contrário ali, o caso da Mondial até comprando a fábrica da Sony é um exemplo, né? Mas a gente tem algumas outras empresas até ampliando um pouquinho ali a produção no Brasil, né? Então a Samsung enfatizou isso ali no final do ano passado. Ela já fabrica smartphones aqui no Brasil, então já tem uma capacidade bem grande, afinal de contas ela é a maior fabricante de celulares no Brasil, mas ela começou no ano passado a fabricar Galaxy Watch, né? Então smartwatch é uma coisa menor ali, um pouco mais complexo, tem que adaptar a linha de produção, começou a fabricar. E também fones de ouvido, né? O Galaxy Buds Plus hoje já é nacional, tem muita coisa acontecendo lá em Manaus e é engraçado que quando a gente pensa, por exemplo, na razão social, né? No nome das empresas ali, a Samsung Brasil chama SEDA, né? Que é Samsung Eletrônica da Amazônia. A Canon chama Canon Indústria de Manaus Limitada. Então tá tudo bastante concentrado ali na Zona Franca de Manaus. A LG, que fabricava monitores aqui em Taubaté, no interior de São Paulo, vai mudar a produção para a Zona Franca de Manaus, porque ela já tem fábrica lá. Mas, no geral, a gente vê muita coisa ruim acontecendo, né? Então, parece que o tanto de avanço que algumas empresas estão tendo não é compensado pela, sei lá, demissão de 700 pessoas da fábrica da LG, né? Que é uma coisa muito grande, muita gente perdendo emprego. No caso da indústria automobilística, a gente não tem nem o que discutir, né? Foi notícia em qualquer telejornal nacional. Ford, acho que é o caso mais conhecido, mas tivemos outros ao longo desses últimos meses. Então a situação do parque fabril ali no Brasil é bem difícil, né? E isso, principalmente das empresas de tecnologia, tem um pouco a ver com essa política protecionista, né? Todo mundo sabe do imposto de importação de 60%, empresa paga alíquota diferente, mas ainda assim é bastante alta. E você vê, principalmente as empresas que já estão aqui, né? Investindo mais aqui. Então, a Samsung fazendo mais produtos no Brasil, né? A Motorola recentemente se gabou que eles estão no segundo lugar aqui no Brasil e estão crescendo ainda mais, né? E você tem algumas empresas como a Multilaser, né, que também tem o seu parque industrial aqui, fazendo parceria com Nokia, com Hisense, com Toshiba, para trazer celular, trazer TV aqui para o Brasil. Até a Apple, né, que tinha produção nacional, aí saiu sem aviso e voltou também totalmente discreto, né? O iPhone 11 é produzido aqui, o novo SE é produzido aqui, o 10R é produzido aqui e ajuda um pouco a manter pelo menos os custos mais baixos. E aqui a gente está falando de várias empresas, de vários setores também. É claro que cada empresa tem a sua particularidade, tem o seu motivo, né, o seu planejamento individual também, mas o país também não tem ajudado, né? A questão da política, muita instabilidade, muita coisa falada todos os dias na TV, né? E o governo quer mexer em tudo e não tem muita transparência no que vai ser feito, ou promete uma coisa e depois já vem com uma fala completamente diferente. Óbvio que tudo isso entra na conta do que muitas vezes a gente chama de risco Brasil, né? Uma fábrica, você não monta uma fábrica para fazer celular para o ano que vem, ou para fazer carro para o ano que vem. Você está fazendo um planejamento de 10, 20, 30 anos de manter essa fábrica aberta, atendendo a população, né? Então, para entender melhor esse contexto político, econômico, a gente convidou o Alexandre Chaya, que é professor de economia do INSPER. Então vamos lá conversar com ele, entender melhor o que está acontecendo no Brasil.
Alexandre, tudo bem? Bem-vindo ao Tecnocast. Obrigado por participar desse papo com a gente aqui. Não, obrigado a vocês, é uma oportunidade de poder ajudar a compreensão do que está acontecendo no Brasil. Legal. E, Alexandre, a gente tem visto o fechamento de várias fábricas de eletrônicos no Brasil recentemente. A Canon anunciou que vai encerrar a operação dela na Zona Franca de Manaus. Sony fechou fábrica de TV, de câmeras no Brasil também. A LG encerrou a divisão mobile, mas foi no mundo todo, não foi só no Brasil. Mas tem fábricas de carro também fechando as suas fábricas. Então a gente queria abrir essa conversa aqui perguntando se tem alguma relação, né, esses fechamentos. Tem a ver com o momento que a gente está vivendo, pandemia, instabilidade política, dívida pública elevada. Tem alguma coisa que explica todos esses fechamentos ou cada caso é um caso? Não, primeiro, cada caso é um caso do ponto de vista de momentos de cada empresa. Você pega uma indústria automobilística como a Ford, ela já estava com um problema mundial, ela é uma fábrica old fashion, né? Ela é uma fábrica que tem um padrão de produção mais antigo, um modelo mais antigo, ela tem menos aceitação do que os padrões europeus, coreanos, japoneses, então ela já estava num processo de meio de decadência da produção dela. Essa é uma situação, a situação da LG é uma outra situação, a situação da Canon é uma terceira complicação, mas todas elas têm como fator comum, primeiro, existe um momento na economia, a gente está no meio de uma pandemia, essa pandemia acelerou as mudanças estratégicas nas empresas, muita digitalização, uma transformação da produção, isso afetou o mundo inteiro. E aí, quando elas olham essa mudança estratégica que elas estão fazendo, essa nova necessidade que tem, aí os fatores macroeconômicos do Brasil eles são meio comuns em todas as situações. Quais são esses macrofatores? Quer dizer, o Brasil, por que o Brasil atraiu tanto no boom das commodities? Não estou nem aqui dizendo que foi governo de esquerda, direita. Na verdade, o que o Brasil teve, ele teve um boom de commodities, teve um boom nos anos 70, com o Milagre Brasileiro. Depois a gente passou a década de 80 toda perdida, até estabilizar a economia. Quando chegou os anos 90, a gente passou por um processo de ajuste muito pesado. Então, o Plano Real foi exatamente esse estancamento desse período de 10 anos de década perdida. A gente entrou os anos 2000, de alguma forma, com uma perspectiva mais positiva. E aí, isso aconteceu não só no Brasil, mas nos outros países emergentes, e aí a China despontou nesse momento. E aí o Brasil surfou nessa onda de 2002 até 2008, da eleição desde 2003, da eleição do Lula até 2008 com a crise subprime, o Brasil surfou na maior onda de crescimento por conta de commodities, demanda da China. E com isso, qual é a consequência dessa onda de commodities que teve, desse crescimento, que está tendo outra vez agora, a gente está tendo esse impacto acontecendo outra vez nesse momento, não na mesma magnitude, é que a população brasileira enriqueceu. E aí, a partir do momento que você tem uma população com uma renda média mais alta e uma população grande, o Brasil não é um país super populoso como Índia e China, mas é um país com uma população razoável. A gente tem 220 milhões de pessoas, 230 milhões de pessoas. Vai depender se vai ter a pesquisa do IBGE ou não, né? Daqui o governo não quer fazer pesquisa, mas a princípio o Brasil é um país populoso com uma renda média para alta, melhorou bastante durante o período. Então aí você teve um holofote das indústrias todas vindo para o Brasil. Então todo mundo queria estar no mercado brasileiro para poder usufruir desse benefício de ter um público carente, muito tempo com inflação, uma renda mais alta e com o objetivo de demandar produtos. Então isso aconteceu de forma bem eficiente. O que aconteceu nos últimos anos foi que o Brasil, desde ali do final do governo da Dilma, e aí não foi culpa do governo Bolsonaro, isso aí, o final do governo Lula já estava esticando a corda de crédito, esse boom da commodity diminuiu, mas o governo Lula quis esticar um pouco mais o crédito, a Dilma não entendeu nada, ela foi realmente do ponto de vista econômico, foi a pior presidente que a gente já teve. Ela esticou o crédito demais e deixou a economia brasileira praticamente no corner para poder entrar em dificuldade de endividamento. E aí, a partir dali do segundo mandato dela, ela teve que fazer uma mudança radical da política dela e o Brasil entrou em recessão. E a consequência que a gente está tendo agora é isso. A gente está desde 2014, praticamente, 2014 para 2015, foi antes até do início do impeachment dela. O Brasil entrou ladeira abaixo, foi a pior década da história, a gente teve uma década negativa, nosso PIB terminou
a década de 2020 menor do que eu terminei na década de 2010. Então, economicamente, o Brasil perdeu e, com isso, o mundo cresceu e o Brasil está menor. As indústrias começaram a ver que, apesar de ter essa população razoavelmente grande, a gente tem hoje uma população empobrecida, com 50% da população com insegurança alimentar. Quer dizer, se você não tem capacidade de comer, dificilmente você vai ter capacidade de consumir produtos. Esse é o planejamento. Então, o Brasil saiu do radar das indústrias, e aí é geral, isso não é só indústria de eletrônico, automóvel, isso é em geral. O Brasil deixou de ser um player atrativo porque a população está mais pobre e o Brasil, além de tudo, está começando a ter cada vez mais incerteza do ponto de vista econômico e político. E aí o caso da Zona Franca, que foi esse último que você citou, da Canon, tem a ver um pouco com as ameaças que o Bolsonaro faz, vou acabar com a Zona Franca. Então, para um empresário que está olhando, principalmente um empresário japonês, que é um cara que pensa 30, 40 anos, o cara está olhando e fala, poxa, esse país é um país maluco, eu não vou manter minha fábrica lá, se eu não sei se daqui a 5 anos o cara vai mudar a política da Zona Franca, ou se daqui a 3 anos vai mudar a política de incentivo, ou vai mudar a estrutura de imposto, ou vai mudar o sistema econômico. Então, esse conjunto, aí a gente está tendo duas situações. Você tem, de um lado, um empobrecimento generalizado da população que está justificando a ida, e, por outro lado, uma incerteza econômico-política que está fazendo com que as pessoas tenham dificuldade em planejar o longo prazo. E, com isso, as pessoas começam a pensar, vale a pena continuar no Brasil ou não? Conclusão é não. Não, o Brasil hoje não é. E, além de tudo, esse dólar mais alto, para complementar essa sopa toda, um dólar mais alto talvez seja mais vantajoso eu produzir fora e vender para o Brasil, porque eu vou conseguir, de alguma forma, otimizar, trabalhar a estrutura de imposto para reduzir coisa, dado que um custo nosso aqui. Então, aí é um conjunto de atividades. Eu acho que é muito uma visão de você ter mais eficiente fora do Brasil e vender para o Brasil, e, por outro lado, você ter uma população mais empobrecida com uma incerteza política grande. Agora, Alexandre, se a gente for lá começar do começo, aproveitando que você tocou no assunto da Zona Franca, que incentivo, né, para começo de conversa as empresas têm para instalar uma fábrica no Brasil, né? E qual que é o papel até da Zona Franca de Manaus ou de outras zonas protegidas ali nessa questão de incentivos fiscais, né? Porque quando a gente pensa em Manaus, tem muitas empresas ali que montaram suas fábricas. Se a gente for pensar, a maior fabricante de celulares, a razão social dela é Samsung Eletrônica da Amazônia, né? Então, tipo, não existe uma Samsung Brasil, assim. Mas quando a gente pensa em Manaus, cara, é muito longe, né? A gente tá falando com o Alexandre aqui, que tá no México nesse momento, e todo o resto da equipe tá em São Paulo. Fica no meio do caminho, assim. É algumas horas aí de avião. Então tem todo o custo de logística, até pra chegar o produto ali. Como é que chega os insumos para montar ali? É sustentável a longo prazo? Quer dizer, a Zona Franca de Manaus ela foi prorrogada ali até 2073, mas será que ela dura mesmo até lá e faz sentido? Então, vamos até voltar, como a gente voltou também nesse cenário histórico, qual foi o objetivo original da Zona Franca de Manaus? Você tem um Brasil que se desenvolveu rapidamente, ali com Getúlio Vargas, Juscelino, mas muito focado no sul-sudeste. Isso é o que aconteceu. Você tinha aí o sul e o sudeste com uma tecnologia, somente São Paulo. Você está falando de São Paulo, eu moro em São Paulo também, estou aqui no México agora, mas eu moro em São Paulo. O desenvolvimento tecnológico e industrial foi muito focado nessa região. O que é o problema? O Brasil precisava crescer, precisava expandir. Um pouco a ideia de levar Brasília, sair do Rio de Janeiro para Brasília e expandir a capital para o centro do país para levar, de alguma forma, o desenvolvimento para o centro do país. Aí teve a expansão agrícola, que levou também um pouco para o Mato Grosso do Sul. Só que o Nordeste, na verdade, tem a região da praia, que sempre teve desenvolvimento, ali na região do litoral, mas o interior tem um problema de escassez, então você precisava desenvolver também o interior. E a Amazônia era uma floresta gigante que você precisava dominar a Amazônia. Se você não quer perder esse território a longo prazo, você precisa ter o desenvolvimento brasileiro lá, porque senão ele vira a terra de ninguém. E o objetivo da Zona Franca foi isso, foi de alguma forma estrategicamente levar algum nível de desenvolvimento econômico para a região, talvez não tanto exploração, a gente tinha nessa época exploração de ouro, exploração de minério, mas ele queria um desenvolvimento mais industrial, uma coisa mais de
a agregação da população e manter a população econômica ativa, desenvolver a região naquele lugar. E aí foi esse o objetivo econômico. Manaus, apesar de estar longe, ele não é complicado, porque são os produtos em geral da Zona Franca são produtos não perecíveis. E você tem uma via de transporte pelo Rio Amazonas, usando a estrutura de Belém e portos, que tem uma saída. Tanto que hoje você está exportando muito do Mato Grosso via o Pará, carne. Então não é só você consegue usar uma linha ferroviária e transporte fluvial que tem esse fluxo, é um pouco mais lento, talvez um pouco mais custoso, mas tem o benefício de trazer o desenvolvimento para a região, como tem outras regiões. Você tem região do Nordeste, você tem as zonas de exportação, têxtil, produtos locais. Tem na Bahia um polo de desenvolvimento de frutas irrigados também, que tem um benefício fiscal para desenvolvimento. Qual é o objetivo disso? É, de alguma forma, tentar trazer o Brasil para um país mais equilibrado, um país menos desigual do ponto de vista de desenvolvimento. Quem paga essa conta? Alguém vai pagar essa conta, quem paga é o Sul-Sudeste, que é mais desenvolvido. Mas esse é o ônus de você trabalhar numa federação, você tem que ajudar de alguma forma. O problema não é esse, isso existe no mundo inteiro. E aí a discussão se é viável ou não viável. É viável porque no mundo inteiro tem. A Ásia desenvolveu muito, os países asiáticos, com o uso de zonas de exportação, zonas de benefício. O problema é estar inserido dentro de um contexto de educação, desenvolvimento de uma política industrial de longo prazo, com um incentivo vinculado a essa política industrial de longo prazo. Você tem, por outro lado, tem que ser explicitado e transparente o ônus para a sociedade, falando, olha, essa é a conta que eu estou pagando, e essa conta ela fica meio complicada no Brasil, com a criação do Banco da Amazônia, com o Banco do Nordeste, aí você tem a Sudã, a Sudene, então você tem todos esses sistemas que foram criados, esses órgãos que foram criados, eles evitam que seja transparente a conta. Que existe uma conta, essa conta faz sentido ser paga porque eu preciso desenvolver o resto do Brasil. Então não vejo complicação nisso. Eu acho que falta um pouco de transparência e discussão com a sociedade, falando o seguinte, olha, sociedade, você é a favor de dar um Bolsa Família? Sou. Você está a fim de pagar a conta do Bolsa Família? Talvez. Isso tem que ser dito. Você só dizer o lado, olha, todo mundo quer ajudar o Amazônia a se desenvolver? Todo mundo quer. Essa conta vai custar 6 bilhões de dólares por ano. Todo mundo está disposto a pagar? Se isso for um consenso para a sociedade, não é complicado. O problema é que eu vejo que tanto os governos militares quanto os governos pós-democráticos, eles não discutem. Isso nunca foi colocado com uma transparência que seria um governo liberal, um governo de Estado mínimo com uma transparência maior em termos de gasto e tamanho do Estado. Isso não foi definido. Veio o governo Bolsonaro com uma promessa do Paulo Guedes, que foi a maior decepção que tem. Ele não colocou nada em prática, ele não consegue colocar ele não é nem transparente para explicar o que ele acha que é uma economia liberal, então a gente continua com o mesmo problema. A Amazônia está inserida nesse contexto de existe uma lógica econômica, existe uma lógica social, talvez não exista uma lógica de pagantes de imposto dispostos a pagar essa conta. É isso que não está claro no Brasil. Mas, Alexandre, você acha que dentro do perfil que a gente tem aqui no Brasil de carga tributária, de cobrança de impostos, né? O sistema de impostos no Brasil, ele é muito irregular, né? A forma como é cobrado, até a guerra fiscal, estados com impostos diferentes, com ICMS diferente para disputar a presença de fábricas, ou quem está pagando os impostos também, né? Porque você tem distorções ali no imposto de renda, enfim, tem todos esses problemas. O Marcos Lisboa, inclusive, né, seu colega de INSPER, ele sempre fala muito do exemplo da barra de chocolate, que você coloca cereal, aí você não sabe mais se ela é tributada como chocolate, se é cereal, em qual alíquota entra, né? Então o Brasil é o pesadelo tributário. E com um sistema tão complexo, quem acaba pagando a conta não é o mais rico, é o mais pobre. E aí a gente está falando de transferência, às vezes, do pobre para uma multinacional, né? Para manter uma fábrica que é multinacional, que vende produtos que o pobre não vai comprar também, tipo câmera, carro, celular mais caro, né? Então, assim, eu entendo que o benefício às vezes faz sentido, mas dentro desse sistema tributário que a gente tem hoje no Brasil, não gera certas distorções também? Então, aí você entrou numa questão muito mais complexa, muito mais ampla do que a gente está discutindo aqui, que é a reforma tributária, que é o sistema complexo brasileiro. Na verdade, isso até não digo que é uma falácia, mas o sistema tributário brasileiro ele é complexo
Para o setor industrial, para o setor de importação e exportação, para o setor de serviço ele nem é tanto. As regras para a empresa, e a maior parte das empresas é lucro presumido, é muito simples a cobrança, não tem esse negócio de compensação tributária de um ente para o outro. A maior parte de serviços, que é a grande massa de empresas brasileiras, não é complexa o nosso sistema tributário. Inclusive, ele vai ficar mais complexo com essa proposta do Paulo Guedes, quer dizer, que você vai juntar o PIS e o COFINS e vai começar a ter compensação. Daí eu não tinha trabalho, eu sabia, eu chegava e emitia minha nota como prestador de serviço, eu tinha lá uma alíquota, pagava e pronto. Agora eu vou ter que pegar o que eu paguei antes, compensar o que eu vou pagar no futuro. Eu acho que vai, inclusive, aumentar a complexidade de imposto, para tentar simplificar o setor de indústria. Então, eu acho que teria que passar uma revisão do processo de benefício do setor de indústria. E passa por Zona Franca, passa por ZPEs, passa por benefícios que são dados, incentivos direcionados estaduais, tudo isso tem que ser revisto. Qual é o grande problema? É que nossa carga tributária não é alta para poder passar benefício para a Zona Franca de Manaus. Isso é o menor dos problemas. Nossa carga é alta porque nosso Estado é grande, nosso Estado é ineficiente. Eu acho que o grande problema da reforma tributária é que ela deveria ser feita, primeiro, num novo pacto federativo, onde você tem que dar mais dinheiro para os municípios e para os estados e menos para a federação, menos para o governo federal, o executivo. Por quê? Porque quem toca saúde, quem toca educação é o município, é a cidade. Esse deveria ter mais fonte de renda. Ele teria que ter talvez um controle. O dinheiro não é que é dado para ele sem controle, mas ele deveria ter uma alocação maior e uma transferência de ônus maior, porque o ônus real da população está direto nele. Então esse seria o primeiro ponto. A reforma tributária tem que ser uma reforma de repacto federativo, para você dar mais poder na ponta e menos para o governo federal. Que qual é o problema? Quando o governo federal tem dinheiro, ele começa a fazer essas benesses. Vou ajudar o setor A, vou dar dinheiro para a Amazônia, vou dar dinheiro para aqui, porque é uma decisão estratégica de um ente único e não está atendendo a população na ponta. Mas o principal, voltando até o ponto mais importante, você fazer uma reforma tributária, você deveria estar pensando, primeiro, reduzir o gasto do Estado para poder reduzir a carga tributária e simplificar o sistema. Isso não está sendo discutido. A gente está querendo discutir uma reforma tributária ou cancelamento de Manaus, cancelamento de ZPE, cancelamento de algum benefício, que, na verdade, esses benefícios têm uma contrapartida econômica. Você devia estar reduzindo o tamanho do Estado, você otimizando o Estado, fazendo o Estado mais eficiente e cobrando carga tributária para esse Estado ter o tamanho dele. E aí, depois de você ter o tamanho correto do Estado, aí você vai voltar e falar assim, agora, eu quero dar alguns incentivos para as pessoas. Quais incentivos eu vou estar dando? Eu vou estar dando incentivo A, B, C. Esses incentivos eu vou apresentar para todo mundo o custo desse incentivo e vou discutir com a sociedade. Eu acho que falta, primeiro, desde a redemocratização, a gente só cresce o tamanho do Estado, cada presidente que entra só contrata gente, não dispensa gente, aumenta os ônus do Estado, aumenta a responsabilidade, cada vez quer estar mais atuante, mais atento, em vez de reduzir o tamanho do Estado. E, por outro lado, cada vez eles são menos transparentes. O dinheiro vai direcionado nesses orçamentos que são aprovados, onde o dinheiro vai para o deputado A, verbas aprovadas, quer dizer, toda essa complicação tributária ela vai desaparecer a partir do momento que você fizer uma reforma do Estado, reduzindo o tamanho do Estado e discutindo com a sociedade uma transparência maior. E aí a questão de Manaus, a questão do ZPE, a questão se isso é um benefício ou não que eu estou dando para a população, porque a população, no final, o agente pagante, o dinheiro do consumidor, do contribuinte, ele é direcionado para poder dar algum benefício. Esse benefício pode ser ou uma Bolsa Família maior para a sociedade, ou uma transferência de subsídio para uma indústria trabalhar numa região, em vez de eu dar Bolsa Família, eu dou subsídio para a indústria para contratar gente. Aí é uma discussão muito de utilização do dinheiro, mas com transparência. Eu acho que não tem transparência no Brasil e tem um Estado muito inchado. Ainda nessa questão dos impostos, um dos impostos que a gente sempre comenta assim, no site é o de 60% de importação, que acaba desnivelando, né, os preços. Tem gente que importa, compra no mercado cinza por uma fração, às vezes, do preço que é vendido oficialmente no Brasil. E esse imposto de importação começou como estratégia de proteção à indústria nascente, né? Acho que a Zona Franca de Manaus entra mais ou menos no mesmo contexto.
Só que é o tipo de subsídio de incentivo que é extremamente artificial, assim. Eu lembro de um caso lá de 2012, quando o governo mudou o PPB, o Processo Produtivo Básico, e dispensou algumas peças de plástico de estarem presentes em celular, né? Então a Foxconn viu isso e falou, vou fechar a fábrica, né? Como antes precisava ter peça brasileira, agora precisa ter menos peças brasileiras, eu fecho a fábrica aqui, eu importo a maior parte e pronto. Então aí governo começou a ver se conseguia rever isso, tal, mas até onde eu sei acabou não dando em nada. E a questão é, tipo, essa indústria nascente vai nascer em algum momento, tem alguma perspectiva da gente tirar esse tipo de subsídio, né, de incentivo, né, para a indústria nacional? O câmbio no Brasil sempre foi um complicador. O Banco Central também teve uma mão muito atuante impedindo... Tem dois riscos. Tem, primeiro, uma proteção industrial, tem outro risco de fuga de capitais. E também tinha um controle, então você acaba colocando importação, centralização de câmbio, tem todo um contexto que tem a ver com esse grau de incerteza do Brasil como um todo. Do ponto de vista de importação, isso vem de uma política, e aí sim, uma política que nasceu na época dos militares, de substituição de importação, de nacionalização, de incentivo, de valorizar cada vez mais a produção nacional. O que foi um erro estratégico, porque o Brasil, com isso, saiu totalmente das cadeias de produção mundiais. O mundo hoje é um sistema integrado. Cada vez mais a produção ela é feita em diversos países se integrando. Se você começa a fazer uma restrição para proteger a indústria, você acaba se tornando ineficiente no nível de produção. Então, além do imposto em si para proteger uma indústria, o imposto, além de tudo, tirou o Brasil da primeira onda dessa cadeia mundial de produção. De alguma forma, o Brasil estava se inserindo nos últimos anos um pouco mais nisso, revendo política de imposto. É que o Brasil tem um emaranhado de criação por conta de toda uma legislação cambial, uma legislação de importação. Antigamente você tinha uma agência de importação, então você tinha que passar e carimbar todo o teu pedido de importação, você tinha que passar por um órgão do governo que dizia, olha, aceito ou não aceito, porque tinha um risco de fuga de dinheiro, tinha um controle de câmbio, não tinha câmbio suficiente de reserva. Então, não é só um problema de restrição e imposto para poder proteger a indústria. Tinha um problema de restrição econômica que o Brasil tinha na época. Mas isso gerou uma perda econômica de longo prazo para a gente, que a gente saiu da primeira onda de cadeia, a segunda onda também estava começando a crescer. Aí o Trump, com a guerra comercial com a China, até deu uma acelerada nessas grandes cadeias. Agora com o Biden então retomando, e o Bolsonaro continua fora dessa lógica de integração mundial de produção. Então, dentro de um Brasil que acredita que é importante produzir, que nacionalismo é uma coisa importante, patriotismo, produção nacional, o imposto de importação vem numa lógica da sociedade. O que tem que mudar é a lógica da sociedade. Você tem que ter uma sociedade que esteja mais disposta a se expor, esteja mais disposta a competir, e para competir é um momento ruim, porque a gente está com o nosso nível de educação muito baixo. A Coreia teve esse processo de proteção da indústria quando ela desenvolveu a parte da educação dela. Agora, quando você se abrir sem preparar a educação, sem deixar o Brasil preparado do ponto de vista estrutural, você vai ter uma indústria que está sempre dependente de você estar protegendo ela contra uma competição feroz de um mundo mais, não só mais tecnológico, mas mais preparado para a produção. Então, um pouco do que a gente discute na academia é exatamente isso. Eu acho que para esse movimento de abertura, de ganho de produtividade, de inserção do Brasil no comércio mundial, vamos dizer, na produção mundial, você precisa ter o Brasil preparado do ponto de vista educacional. E o Brasil só está piorando educacionalmente. Então você tem aí uma piora. Você até teve alguma coisa com uma melhora na época da Dilma, com as bolsas que foram dadas para incentivo a desenvolvimento universitário, mas à custa de endividamento do Estado, que não faz sentido. Então eu acho que a política tem que ser uma política de não endividamento do Estado, diminuir o tamanho do Estado e investir no que é importante do ponto de vista do Estado, que é a educação,
segurança e saúde. É esse ponto. Se você fizer isso, você não vai resolver o problema na próxima década, mas talvez em 2030, se você começar a preparar uma educação agora, você abre espaço para lá na frente você acabar com essa proteção, que é a pergunta original. Quando é que a indústria vai crescer? Ela vai crescer na medida que eu tiver uma população preparada para competir no mundo onde a tecnologia, a digitalização, a inserção cultural é muito maior, muito mais preparada para produzir do que o Brasil tem hoje. Enquanto eu não fizer isso, aí sim é uma carnificina. Se eu retirar esses benefícios, aí eu vou ter uma população muito preparada, toda a produção da Ásia super bem preparada, a Europa menos, que é mais protecionista, mas você tem uma produção americana, talvez não seja culturalmente tão bem preparada, mas em termos de preparação para trabalho muito bem estruturada a educação que eles tiveram, e a gente vai competir com um brasileiro que não tem capacidade, não consegue, que tem uma dificuldade funcional de entender matemática e português. Como é que o cara vai conseguir competir no mundo global, a indústria trabalhando para isso? Então, indústria, comércio, serviço. Então, para você ter uma indústria nascente na fase de adolescência para adulto, você precisa ter educação como pilar. E para isso você precisa direcionar dinheiro para a educação, talvez não mais dinheiro, mas de forma mais eficiente, mais organizada, mas você precisa focar isso como uma prioridade. E essa prioridade não foi dada em momento nenhum. E atualmente nesse governo é o pior de todos. Ele tem zero de objetivo educacional. A única coisa que ele quer é formar gente com a mesma ideologia dele. Parecido um pouco com o que pensava a Dilma também. No final, a Dilma e o Bolsonaro são o espelho um do outro, né? Do ponto de vista cultural, mental, os dois têm o mesmo nível mental, mas do nível até de cultural, o objetivo dos dois é exatamente formar pessoas que não pensam que vão obedecer no longo prazo a decisão deles, só que cada um com um viés ideológico. Enquanto você estava falando, né, eu estava lembrando de algumas coisas que eu acompanhei nesses últimos anos aí como jornalista de tecnologia, né? Então eu visitei algumas fábricas de eletrônicos no Brasil, no exterior. É estranho como numa Coreia do Sul da vida, a gente vê aquelas fábricas com uma automação absurda e tem robôs fazendo todo o trabalho e tem que ser assim porque é semicondutor, é chip, não pode ter contaminação. Se tiver uma poeirinha já dá problema no chip, precisa ser de altíssima tecnologia. E aí, Shenzhen, né, que é uma zona econômica especial lá da China, que é um negócio muito absurdo ali, como tem tanta empresa, tem tanta fábrica ali. E, por exemplo, no Brasil e talvez no México, outro país que eu já visitei alguma fábrica, o que eu costumo encontrar é muita gente em linha de produção encaixando peças numa placa de circuito integrado, por exemplo. Então, é um trabalho muito... É uma coisa... Você pega todos os insumos ali importados, as peças que custam caro, e daí você bota as pessoas para montarem aqui. Qual que é o real benefício disso? E o que impede a construção de fábricas de alta tecnologia, né? Porque eu fico muito triste que a gente tenha tanta fábrica, mas, na verdade, a gente tem muitas montagens aqui, né? Aí esse é um ponto importante. Aí tem um pouco de educação e tem um pouco uma cultura latina. O México, apesar de estar na América do Norte, também tem um viés latino muito grande de proteção do Estado. O México tem uma vantagem porque, como ele está mais próximo dos Estados Unidos, ele tem um pouco uma flexibilidade de lei trabalhista mais em linha com o mercado americano. Mas, de qualquer jeito, a gente tem um problema trabalhista grande, que as pessoas preferem manter emprego, mesmo num emprego de pior qualidade, mas manter emprego. Essa é uma questão de Estado. Ele consegue ver nisso aí. Mas por que você consegue na Coreia ter uma fábrica automatizada? Porque você preparou a população para fazer outras coisas que não são montagens de placa de circuito integrado. Você consegue ter a população fazendo serviço, ou trabalhando na parte administrativa, ou fazendo um trabalho intelectualmente mais preparado e deixando o robô fazendo a parte mais mecânica do processo. Como eu não tenho essa população preparada no Brasil, voltando à educação como o pilar básico de tudo, né, não só do ponto de vista econômico, mas o meu também como professor, a educação é que leva você a um novo nível. E o Brasil não investe nessa educação para preparar para o novo nível. Você até tem alguns projetos, São Paulo teve aquelas FATECs, ETECs, você tem aí de alguma forma alguma tecnologia, mas também preparando pessoas para poder fazer coisas específicas. Você não amplia o conhecimento desde o nível do ensino médio, do ensino fundamental. Você tem que preparar as pessoas para pensar, para poder
evoluir numa carreira e deixá-las autônomas. Aí sim, quando você tiver isso, aí você pode reduzir o pós de exportação, se integrar na cadeia mundial e trazer fábricas mais padronizadas, com mais tecnologia para produzir, porque aí você vai ter como deixar essa população excedente, que o governo acha que tem que ser tutelar, tem que manter emprego, aí sindicatos discutem, todo esse ambiente, esse sistema, ecossistema que tem, é exatamente para manter a pessoa tutelada, mas não investir nela ser auto-independente, e aí você continua tendo essa baixa produtividade no mercado brasileiro, dependendo eternamente do Estado para poder colocar. E aí a discussão para manter essa fábrica, você precisa ter imposto, proteção, e o Brasil vai cada vez ficando mais para trás nessa cadeia de integração. Aí vira uma questão meio que de ovo e galinha, né? Você tem que educar a população, tem que investir em educação antes de se integrar nas cadeias mundiais, antes de abrir mais o mercado para aumentar a competitividade, mas aí ninguém investe porque é um projeto de longo prazo e o governo geralmente pensa na reeleição, pensa, né, no máximo nos próximos 4 anos aí, e ninguém quer sair como o governo que permitiu, sei lá, o fechamento de uma empresa que tinha milhares de empregos, né? A gente viu até na questão da fábrica da LG, que aí é um fechamento de uma divisão a nível mundial, não foi só no Brasil. E tinha sindicato querendo estatizar a fábrica que ficou no Brasil, né, antes de fechar, para eles manterem a fábrica funcionando por conta dos empregos e tal. Me parece que falta um pouco de um projeto de longo prazo também, né, Alexandre? Essa coisa de proteção de emprego, no longo prazo ela acaba, na verdade, matando mais empregos, né? A gente talvez tivesse a oportunidade de crescer mais, de ter mais prosperidade, mais oportunidades, com mais empregos, mais qualificados, se a gente não ficasse tão preso nessa lógica de vamos dar subsídio para todo mundo o tempo todo, né? Porque hoje em dia meio que parece isso, todo mundo só opera no Brasil se tiver alguma benesse do governo, né? Essa questão do ovo e da galinha, ela volta sempre. Quer dizer, você tem isso não só na situação de educação na parte industrial, nos planos, os planos sempre são de curto prazo. Esse é o grande dilema da política. Mas a verdade é que não tem muito como fugir disso. O que tem que estar faltando, talvez, aí sim a sociedade como um todo falar, não, chega, vocês querem fazer política, façam política com uma parte do dinheiro, uma parte tem que ser direcionada para a educação. Nem acho que bem o Vila é o melhor exemplo que tem, acho que de vez em quando ele dá uns comentários sem sentido, mas uma coisa que ele fala sempre, São Paulo, eu acho que o problema da educação acaba, não é exatamente a mesma coisa, mas acho que dá para fazer uma correlação, São Paulo tem problema sempre quando chove, tudo queima, tudo apaga, você tem problema todo. Por quê? Porque toda a tua fiação está exposta. Aí você fala, mas como é que eu vou fazer para a fiação estar agora subterrânea? Fazer isso numa cidade como São Paulo demoraria 20 anos. Legal, todo mundo fica, mas como é 20 anos eu não vou fazer porque não é no meu governo. Tudo bem, vamos fazer um plano, a sociedade fala assim, vai ser 20 anos, então vamos dividir em 5 governos. O governo 1, você vai ser responsável por fazer essa região, governo 2 para essa região, governo 3 para essa região, governo 4 essa. Você faz um plano de longo prazo e já coloca, fazendo uma regra, falando, esse plano não pode ser mudado. E aí você transpassa governos e vão fazendo devagarzinho, você não precisa fazer todo o cabeamento, pega, 20% de um bairro e faz. Aí no outro governo faz mais 20% do bairro. Em 5 governos você passa todo o plano. Você tem que fazer um plano que seja geral e falar, olha, esse ano, o governo, você vai pegar seu dinheiro e vai focar no ensino fundamental. Dane-se o resto. Você vai focar nesse ponto aqui e esse é o teu objetivo. Para você congelar um plano de longo prazo. Senão você nunca vai sair. Você vai estar sempre preso numa situação de curto prazo e você nunca vai pensar em como integrar o Brasil lá na frente e ainda foge essa situação toda. A nossa cultura latina, onde de alguma forma portugueses e espanhóis adoram intervir na economia, adoram tutelar as pessoas, a gente tem um país que está sempre eternamente com o governo dizendo o que tem que fazer, sem pensar no longo prazo numa coisa de autoindependência, como você tem no setor anglo-saxão, né? Apesar de eu não gostar da metodologia anglo-saxã e essa lógica deles, de tudo eles se viram, todos eles são responsáveis por decidir a sua aposentadoria, decidir a sua educação. De alguma forma isso dá mais autonomia e gera uma consciência maior da população, diferente do Brasil que espera eternamente que o governo diga o que tem que fazer.
O que você disse acabou me fazendo lembrar um pouco do problema, assim, de um dos problemas políticos que o Brasil tem, que é ouvir muito lobby. Então, basicamente, quem grita mais alto é quem leva. Então, se a gente tenta desenvolver um plano de longo prazo, né, tipo, não, eu quero um pedaço, não, eu quero um pedaço, eu quero um pedaço, e a gente não consegue pensar, né, e acaba sendo também esse negócio do ovo da galinha, porque política de curto prazo é onde o lobby mais prospera e não deixa fazer uma política de longo prazo. Até onde eu lembro, a gente teve isso, por exemplo, na indústria de eletrônicos lá nos anos 80. Acho que eles, se eu não me engano, eles tentaram barrar a abertura comercial, não deu fizeram isso por muitos anos, não deu, chegou um momento que não deu certo e um monte de empresa quebrou porque não estava fazendo cópia vagabunda de Mac, né, cópia vagabunda de computador da IBM, mas eu não sei exatamente como que a gente poderia, sei lá, quebrar essa questão dos lobbies, como dar uma silenciada nesses grupos de interesse para elevar, né, o interesse comum, assim. O que eu acho que tem que ser feito é a sociedade, e aí eu não sei como, eu não tenho a solução. A solução, inclusive, é tentar, a gente está discutindo, e não sou eu não sou a pessoa mais capacitada, né, que eu estou capacitado. Capacitado eu tenho para entender a economia, para entender a estrutura, mas eu não sou o único pensador, e todos os pensadores brasileiros não conseguiram chegar a uma conclusão até agora. O que tem que ser feito é, talvez, e não sei como, eu não tenho resposta para isso, é você ter uma sociedade se unindo, pode ser via conselhos públicos. Eu acho que o primeiro passo para você poder ter isso é uma reforma, um repacto federativo. Você dá mais poder nas prefeituras, as prefeituras, em geral, elas tendem a ser mais sensíveis à necessidade da população do que à necessidade de grupos econômicos muito fortes. Quando você tem um governo com um orçamento muito grande e uma pessoa só para você influir, você pensa que você tem 5 mil municípios no Brasil. Se você tiver que fazer o lobby com 5 mil municípios, é muito difícil. Se você tem mais verba nos municípios, você provavelmente vai ter uma diluição maior dessa capacidade de direcionamentos de recursos, vamos dizer, para fatores econômicos não eficientes da economia. Não produtivos, obviamente, são, mas não o mais eficiente possível. Então, eu acho que talvez esse caminho seja dar mais poder às prefeituras e talvez as prefeituras inserirem dentro disso, ter esses conselhos de prefeitura que decidem como estruturar. E aí, sobre uma rede de uma política educacional de longo prazo, as prefeituras vão direcionar mais recursos para coisas que importam, preparando mais a população, do que você ter hoje essa estrutura grande que você tem, onde de alguma forma você tem o governo federal decidindo muito o rumo da população. Acho que pode ser esse um caminho, mas a resposta realmente é uma resposta que já foi pensada por diversos estudiosos do campo da política, do campo da economia, e a gente não tem uma resposta porque é sempre uma questão de curto contra longo. As pessoas não estão dispostas a abrir mão do curto em prol do longo. Isso é da natureza humana. Eu não quero deixar de consumir para que meus filhos consumam no futuro. Eu quero consumir aquilo que eles também consumam, mas isso é inviável do ponto de vista econômico. É recursos ilimitados e desejos ilimitados. Mas a natureza do ser humano é sempre uma natureza de querer consumir agora e não deixar para o futuro. Então, você não tem como uma saída, é filosófico isso, você não vai ter uma saída pensada top-down, você tem que talvez isso ser feito pela base, e a base talvez seja de forma federativa, onde você tem mais poder para a prefeitura de alguma forma, como tem no Rio, tem São Paulo, tem Minas, as maiores prefeituras, elas têm esses conselhos de bairro que acabam de uma forma direcionando os interesses da população de forma mais eficiente. Toda essa complexidade, esse lobby, me lembra de uma história que eu estava conversando com um executivo aí da indústria de tecnologia, e ele comentou sobre o PPB, né, que o processo produtivo básico, como muitas coisas não faziam sentido, encareciam os produtos. PPB é uma coisa extremamente complexa, e lá tinha uma regra que parece que um notebook, para ser vendido no Brasil com algum incentivo ali, o SSD tinha que ser fabricado no Brasil. E aí só tinha uma empresa que fazia aquele produto no Brasil. Então o preço era muito absurdo, porque não tinha concorrência. Então, no final das contas, fazia mais sentido vender o notebook sem o SSD, ou seja, vender só com disco rígido tradicional, mais lento, enfim, e deixar o consumidor comprar o SSD por conta própria para instalar. Então, assim... Que é o que eu faço em todos os meus computadores. Eu compro o notebook e boto uma placa SSD para poder ligar ele no início. Eu faço isso até hoje, eu faço isso.
Isso me levanta essa questão, Alexandre. Se o Brasil precisa realmente ter essas multinacionais instaladas aqui, se vem tantas condições juntas aí para a empresa conseguir se instalar, desde os benefícios tributários, a questão da logística, a empresa se instala lá em Manaus para vender aqui no Sudeste, empresa de eletrônico, no caso, né, que costuma vender mais aqui, ou essa situação que o Riga deu de exemplo, tem as montadoras também, né, que muitas vezes se instalam aqui, vende o carro caro aqui, exporta o carro mais barato do que está vendendo aqui dentro, então tem umas coisas meio esquizofrênicas que a gente vê na mídia às vezes, né, e aí por outro lado eu vejo às vezes exemplo de países que não tem essas políticas para ter essas multinacionais. Eu entendo que a gente precisa estimular o desenvolvimento nacional, às vezes, né, proteger empresas daqui que estão numa fase mais inicial, tal, mas a gente está falando aqui de empresas que não são brasileiras, né? A Canon manda o lucro para o Japão, a Ford, LG, enfim, são empresas todas estrangeiras. Então, assim, até onde a gente precisa ficar tão refém dessas empresas, né? De estar sempre renovando o benefício. A indústria automotiva, eu acho que é um dos principais exemplos, né? Que há décadas você tem sempre, cada 10 anos, não sei quantos anos, renova lá o plano de subsídios e sempre pedem mais e sempre estão ameaçando fechar, que se não aumentar os subsídios eles vão fechar. E um monte de gente vai ficar desempregada, aí joga com o emocional da população também para pressionar o político, né? Então, até onde a gente precisa ter essas fábricas de multinacionais instaladas aqui dentro? Eu acho que faz sentido elas estarem, desde que elas estejam inseridas num plano de longo prazo, onde você tem a indústria aqui dentro. Não sou contra ter a indústria, também sou contra a exploração inicial, acho que faz sentido isso. As pessoas têm que vir para vir para o Brasil, para vir um país onde a renda é baixa da população, de alguma forma tem que ter algum tipo de incentivo para trazer a pessoa para cá. Agora, como é que você resolve isso no longo prazo? Primeiro, você tem que fazer a população ter um nível de renda mais alto, porque aí as indústrias vão querer vir, não eu vou ter que trazer elas, porque vale a pena estar num país onde você tem um preço melhor, então você vai ter um consumo maior, e você tem que preparar a população melhor para poder você ter ela estruturada. Agora, voltando, precisa ter a indústria? Não sei, eu acho que faz sentido, não vejo problema, não vejo pagar pedágio no início da operação para poder trazer tecnologia para o Brasil e desenvolver uma indústria aqui, faz sentido? Faz. Desde que você tenha um plano de longo prazo de desenvolver, capacitar a população para você poder ter a indústria aqui, você tem a indústria nacional competindo com a indústria internacional, e quanto essa indústria que eu trouxe para cá e eu desenvolvi vai se inserir na minha cadeia de produção, que eu vou vou mandar meu produto para fora e vou ganhar com a escala mundial. Isso tudo tem que ser planejado. Se você me perguntar, vale a pena ter uma multinacional estanque no Brasil? Eu diria que não. Então, vale a pena ter uma multinacional num plano industrial, numa política industrial de longo prazo, de 20 anos, de 15 anos, onde eu vou ter capacitação da indústria, capacitação da mão de obra, eu vou preparar essa indústria para lá na frente fazer um turnover e mudar para eu começar a produzir e exportar. Faz sentido eu pagar um pedágio para trazer uma tecnologia para mim. Agora, se você perguntar, ela é estanque? Não vale, mas eu não dá para pensar, a gente vai estar caindo na mesma armadilha. Se eu penso, a multinacional está me explorando, eu estou olhando no curto, é a mesma coisa eu dizer, olha, eu estou olhando só o curto prazo, que eu não vou ter lobby político pressionando o governo. É uma visão, vamos dizer, de curto prazo de uma coisa que deveria estar encaixada numa cadeia de longo prazo. Aí faz sentido. Faz sentido ter a Amazônia, faz sentido ter ZPE, vale a pena fazer um montão de coisa. Desde que tudo isso tenha um plano, tenha uma proposta, tenha uma política de longo prazo, industrial, comercial, de exportação, de desenvolvimento social, e isso tudo seja passado, que esse é o ponto mais chato que eu acho da sociedade brasileira. Eu acho que o nível de transparência, o nível de discussão da decisão de eu estou disposto a pagar um pênalti para uma indústria trazer tecnologia para mim? Essa pergunta nunca é feita. Essa pergunta está sendo decidida num nível federal por burocratas que não estão perguntando para a população e não estão questionando que quem paga o imposto tem que decidir se quer ou não quer pagar aquele pênalti. O pênalti faz sentido se você tem um plano. Se você não tem um plano, realmente ele não faz sentido. Eu vou trazer a analogia então para a bicicleta, né? Que a gente está colocando a rodinha para a indústria ficar, né, em pé por um tempo. Mas a gente tem que visar tirar exatamente. Essa rodinha em algum momento, né? Perfeito. Uma hora a indústria está aqui. Para isso eu tenho que planejar, eu tenho que ensinar meus filhos a andar de bicicleta. Se eu simplesmente não ensino eles não tenho um plano de longo prazo para ele andar de bicicleta, aquela rodinha vai continuar sempre, porque ele nunca vai aprender. Qual o objetivo de trazer uma multinacional para o Brasil?
preparar a indústria para ela incorporar a tecnologia e lá na frente se tornar competitiva para também ir para fora. Se isso não é feito, aí não tem sentido, realmente. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, o que você achou desse episódio, né? Uma pauta um pouquinho diferente aqui, falamos mais do lado econômico, da parte um pouco política também. Se você curte essa pegada mais de economia, manda pra gente seus comentários na comunidade.tecnoblog.net ou marca a gente lá no Twitter, só marcar o @Tecnocast. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @Mobilon, @Paulo Riga, @Ventura Felipe. Este Tecnocast vai ficando por aqui, voltamos com outro semana que vem. Até lá! Tchau! Até a próxima!